Graça e paz, amado irmão. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nessa sexta-feira, estamos hoje iniciando o culto do poder sobrenatural da fé. Um culto em casa, cada um em sua casa, no seu aconchego do seu lar, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo nesses dias, né? Sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós, né? Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e pedir, né, que Ele venha falar conosco. Logo em seguida nós vamos fazer um momento de adoração, de louvor, e gostaria que você ficasse atento e recebesse tudo aquilo que Deus tem para a sua vida hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite em que estamos aqui adorando a Ti, Senhor. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço por cada irmão, Senhor, que está assistindo este vídeo, meu Pai, que por este canal que o Senhor, ó Pai, possibilitou que nós estivéssemos aqui, Senhor, fazendo, ó Pai, movendo, Senhor, falando, tratando, Senhor Jesus, compartilhando a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor. E, ó Pai amado, eu agradeço a Ti pela vida de cada pessoa, Senhor, que está neste momento assistindo, Senhor, este vídeo. Que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração, que o Senhor venha trazer, Senhor, uma palavra revelada ao nosso encontro. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, declarar que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. Amém? Vamos declarar isso nessa hora. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Vamos declarar mais uma vez, não há outro, não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Vamos declarar alfa e ômega, alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia, querido, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero falar hoje com você sobre um texto no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o verso 33, mais ou menos. É o momento onde Jesus ele fala para os discípulos passarem para outra banda do mar, passarem para outra margem, né? E ali eles sofrem uma tempestade, né? Vamos ler aqui o início aqui, né? Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo lhe subiram para o barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Querido, veja que aqui nesse texto, Jesus, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus ele obriga os discípulos a passarem para o outro lado da margem do rio, porque Jesus iria tirar um tempo a sós, iria tirar um tempo para falar com Deus, para buscar a presença de Deus. Duas coisas que a gente aprende aqui nessa palavra. Primeiro, a importância que se tem da oração no secreto, a oração que você faz aí na sua casa, a oração que você faz no seu quarto, a oração que você tem a sós com Deus. Tem cada tipo de oração, a oração que fazemos na igreja, a oração que fazemos juntos no mesmo espírito, ela tem o seu papel. Mas também é fundamental que eu, como filho de Deus, tenha um momento de devocional no secreto com Deus, um momento de oração no secreto com Deus. Eu posso ter esse momento aqui com você, onde eu estou orando, falando, lendo a Bíblia, mas eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Eu preciso ter um tempo onde eu me relacione pessoalmente com Deus, para quê? Para que eu crie essa intimidade entre eu e Deus. Então, aqui é a primeira coisa que nós aprendemos. E em seguida, nós aprendemos como é importante a obediência, porque os discípulos, eles foram, obrigados, Jesus instou com eles, no outro texto fala que Jesus, ele insistiu para que eles passassem para outra margem. Por quê? Jesus sabia da tempestade? Talvez sim, talvez não. Creio que sim, porque Jesus é Deus da mesma forma, né? Mas não só por isso, mas também para que isso é um aprendizado. Tudo que na Bíblia está passado de forma natural, existe um contexto espiritual para nosso aprendizado. Isso mostra a necessidade do homem, do discípulo, passar para a próxima fase, para a próxima etapa. Do discípulo não ficar apenas nivelado pela média, não ser mediano, mas o discípulo ele precisa passar para outra margem.
ao atravessar o barco sem Jesus, aqueles discípulos estariam uma nova fase, né? Eles iriam experimentar um milagre que eles nunca teriam vivido, né? Se eles não obedecessem a Jesus, eles falam, não, nós não vamos passar para outra margem, eles não veriam o grande milagre que foi, né, Jesus acalmando a tempestade. Então, certamente eles ficariam, né, no mesmo nível, né? Eles não começariam a ver outros milagres. Eles estavam ali, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, né? Mas eles precisavam de ver algo maior. Então eles precisavam de uma etapa a mais. Eles precisavam subir o nível, né? Então aqui eles ouviram Jesus, né? E Jesus ficou ali despedindo as multidões e os discípulos foram atravessar para outra margem. No meio da noite, quando já estava, né? Os discípulos já estavam no meio, diz a palavra que eles estavam no meio do rio, né? No meio da travessia, ocorreu uma tempestade, né? Hoje nós vemos isso, né? Nós sabemos que, trazendo para o nosso contexto, essa tempestade ela faz parte da nossa vida. O barco é a nossa vida. E a tempestade ela faz parte das situações que interferem na nossa vida, de forma que elas vêm nos abater, elas vêm nos derrubar, né? Esse vírus que nós estamos vendo aí, né? No mundo inteiro, é uma espécie de tempestade que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né? As autoridades falam, né, de dificuldades, as autoridades falam de tempos difíceis, porque é um momento de tempestade. E na tempestade, normalmente a gente não sabe como que a gente vai reagir, né? Cada pessoa reage de forma diferente à tempestade, né? Uns ficam corajosos, outros ficam com medo, outros se acovardam, outros ficam indiferentes, mas a tempestade mostra qual é a nossa confiança, qual o nível de confiança que temos no Senhor, né? E diz que Jesus então apareceu andando sobre o mar, andando no meio do mar, no meio da noite. Imagina você, né? Se você tem medo do escuro, imagine no meio do mar, no meio do nada, né? E você vê um homem vir na sua direção no meio do mar, andando no mar, né? A reação dos discípulos foi a mais óbvia possível, né? E aí já imagina, nossa, é um fantasma, vamos morrer, é a morte vindo buscar a gente, acabou tudo, já era, né? E foi quando Jesus então falou, não temam, não tenham medo, sou eu, né? Sou eu, Jesus. Interessante que você entender, e isso é mais um aprendizado que a gente vê na palavra, que Jesus, né, os discípulos conheciam a voz de Jesus, então eles conheceram a voz de Jesus, mas eles não conseguiam enxergar Jesus, talvez pela tempestade, talvez pela dificuldade da noite, de não enxergar a noite, né? Eles reconheceram a voz de Jesus, tanto que Pedro, né, como eu disse, cada pessoa reage de uma forma diferente à tempestade. Pedro, ele ficou loucão, ele falou assim, não, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter com o Senhor, eu quero ir aí saber, né, se é o Senhor mesmo. Né? Imagina você, agora em sã consciência, você está no meio de uma tempestade, no meio do mar, está dentro do barco, que é o lugar, qual é o lugar mais seguro para estar numa tempestade? É dentro do barco ou fora do barco? Com certeza dentro do barco. Porém, Pedro, ele se deu por condição, ele não quis ser aquele que fica na média, ele quis fugir do padrão. E isso é o que denota em nós, querido, o tamanho da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Quando a gente fica na média, quando a gente se baseia pela média, a gente não deixa que a nossa fé seja acrescida, a gente não deixa que a nossa fé tome novos rumos, que a nossa fé seja acrescentada. Pelo contrário, a gente se mantém ali numa zona de conforto que a gente não consegue ir além. Pedro, ele não quis ficar ali na média, ele quis ir além, ele quis experimentar algo que ele nunca tinha experimentado, né? Ele está vendo um camarada vindo andando, ele reconheceu a voz de Jesus falando com ele. Então o que ele fala? Se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo. O que Jesus fez? Jesus falou, se você quer vir, vem. Querido, eu imagino Pedro agora colocando os pés para fora do barco. Eu imagino que alguém chegou para ele e falou assim, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, o que você vai fazer? Você não está vendo que a gente vai estar no meio da tempestade, isso é um fantasma, isso aí vai matar a gente, fica aí no barco.
E Pedro falou, não, é Jesus. Jesus falou que eu posso ir porque se é Jesus eu vou andar no mar. Se é Jesus eu vou andar no meio do mar. Você percebe o nível de fé? Você percebe como que Pedro ele usou a fé dele naquele momento em Jesus para que ele pudesse sair do padrão? Muitas vezes a gente quer milagre de Deus, a gente quer bênção de Deus, mas a gente está ainda no padrão. A gente está vivendo no padrão de fé das outras pessoas que a gente conhece, no padrão de fé natural. E a gente precisa viver num padrão de fé sobrenatural, um padrão de fé que vai além daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Pedro, ele entendeu isso. Ele falou, não, eu não quero ficar no padrão, eu quero ir além, eu quero fazer mais. Então Pedro faz o quê? Coloca o pé para fora do barco. Eu imagino que ele sentiu, né? O primeiro pé ficou firme, ele beleza, ficou firme, vou pôr o segundo pé. Pedro era pescador, Pedro ele sabia nadar, Pedro devia saber nadar bem pra caramba, né? Então Pedro ele não era uma pessoa assim, né? Assim, como é que fala? Leiga. Pedro sabia o que ele estava fazendo. Então Pedro, eu imagino que Pedro pensou assim, bom, na pior das hipóteses, se eu não firmar meu pé, eu estou pelo menos do lado do barco, né? Mas Pedro firmou o pé, olhou para Jesus e começou a andar em direção a Jesus. Meu querido, olha que coisa poderosa aqui, que mistério maravilhoso. Perceba que quando a gente sai do padrão, quando a gente eleva o nosso nível de fé e a gente começa a olhar para Jesus nesse padrão mais alto de fé, nós começamos a andar por cima da tempestade. A tempestade ela é uma realidade, ela vem para todo mundo, querido. A tempestade ela vai vir para todas as pessoas. Eu, você, cada um de nós vamos passar por uma tempestade. Mas é o padrão de fé que a gente tem em Deus, é o padrão de fé que a gente tem em Jesus que faz com que você ou ande por cima da tempestade ou fique no barco com medo. Ou fique no barco preocupado, olhando para quem está andando por cima da água. Entendeu? Talvez você está até hoje andando só dentro do barco, assistindo Jesus lá no bar, andando por cima da água, assistindo os Pedros da vida aí andando por cima da água, e você lá no barco com medo, falando, ó, o fantasma lá vai Pedro vai morrer, coitado de Pedro, vai, né? Talvez você está nessa pegada até hoje, mas, querido, preste muita atenção nisso. Jesus quer que você eleve o seu nível de fé, eleve o seu patamar de fé, suba, aumente o nível de fé que você tem, para que você possa ir além daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver você, para que você possa começar com... Talvez você fale assim, pastor, só fulano conta a bênção, só ciclano conta a bênção, né, que Jesus fez na vida dele. Talvez é porque até hoje você viveu no nível de fé mediano. Você precisa elevar o seu nível de fé. A fé, quando eu sempre falo para os irmãos, eu falo, ó, irmão, a fé é como uma árvore, né? O que é uma árvore? A árvore já nasce árvore? Não, a árvore é uma semente. A semente é lançada na terra. Você lança a semente na terra e espera. E ela vai dar o quê? Já vai crescer árvore? Não, ela vai virar um broto. Depois do broto, ela vai virar uma pequena planta. Depois vai virar um tronquinho, um ramo, alguma coisa mais, um pouquinho maior, até que ela se torne uma árvore. Então, requer o quê? Requer cuidado, requer irrigação, requer adubação, requer cuidados para que aquela árvore se torne uma árvore. A fé é a mesma coisa. Para que a fé se torne uma fé sobrenatural, você precisa alimentar a sua fé. E a fé vai ser alimentada de que maneira? Através da palavra de Deus, daquilo que nós estamos fazendo aqui, lendo a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, através da oração, através dos cultos, através de cada momento, cada devocional que você escuta, é alimentada a sua fé. Então a fé, ela é isso, ela é alimentada através dessa maneira. Então Pedro, ele foi com Jesus, olha que coisa poderosa, querido. Aí fica a pergunta, o que você quer ser? Você quer ser aquele que fica no barco com medo? Ou você quer ser aquele que anda por cima das águas com Jesus ao seu lado? Você está entendendo? Todos eles viram o milagre de Jesus acalmando a tempestade, mas só Pedro andou sobre as águas. Então Pedro foi diferente. A experiência que Pedro teve foi diferente da de todos. Agora perceba uma coisa interessante, querido. Pedro, ele estava andando sobre as águas
né, ali, olhando para Jesus, e de repente o que ele fez? Ele esqueceu de continuar olhando para Jesus e passou a olhar para o vento, para a tempestade. E é o que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Elas começam recebendo grandes bênçãos, elas começam com uma grande fé, mas no meio do caminho elas começam a olhar para os problemas, elas começam a olhar para as circunstâncias, elas começam a olhar para as adversidades. Então o que acontece? Ela começa a dar mais valor à tempestade do que ao Senhor que pode acalmar a tempestade. Isso faz com que a pessoa faça o quê? Afunde. Por quê? Enquanto você está olhando para Jesus, a sua tendência é vencer. Quando você passa a olhar para a tempestade, a sua tendência é se afundar na tempestade, é se afundar no problema. Então é preciso você entender isso, querido. Pedro, ele olhou para o problema, ele parou de olhar para Jesus, para aquele que podia resolver o problema, e passou a olhar para o problema. Né? É como a gente conversou sobre Davi. Davi não olhou para o problema como problema, ele olhou para o problema como uma coisa qualquer que ele podia resolver a qualquer momento. Ele falou assim: esse problema não é meu, esse problema é do Senhor. A mesma coisa foi Pedro, só que Pedro fez ao contrário. Ele estava olhando para o Senhor, para Jesus, e ele passou agora a olhar para a tempestade. E aí ele começou a ver o vento, né? A Bíblia é muito clara quando fala isso, né? Que diz que Pedro, ele sentiu o vento. Né? Num outro texto, numa outra versão, fala que Pedro começou a olhar as ondas altas começaram, ele começou a perceber a sua volta às circunstâncias. Então, querido, preste muita atenção nisso. Não olhe as circunstâncias, não dê atenção à tempestade. Olhe para Jesus, olhe para aquele que pode resolver o seu problema, olhe para aquele que pode acalmar a tempestade. Amém, querido? Olhe para aquele que pode acalmar a tempestade, porque é Ele que faz. É Ele que realiza. Não fique apegado à tempestade, se apegue a Jesus. E agora veja só que coisa interessante. Quando Pedro, então, começou a afundar, e aí ele lembrou, né? Ele começou a gritar pelo socorro do Senhor, né? Ele pediu: Senhor, salva-me, né? Começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, né? Outra coisa interessante, querido, daquele que está ali no nível sobrenatural de fé, é que Jesus está ali ao seu lado. Jesus está sempre ao seu lado. Uma coisa importante para você, nesse tempo de crise, onde todo mundo fala de crise, de morte, nós temos ouvido falar muito sobre mortes, sobre contágios, né? Mas uma coisa importante é você saber: Jesus está com você. Jesus está ao seu lado. Jesus não te desampara, né? Então, quando Jesus puxou Pedro, né? Aí perguntou Pedro: por que duvidaste? Né? Porque acontece muito com a gente, né? A gente às vezes duvida que Jesus pode resolver, duvida que Jesus pode fazer, que Jesus pode realizar. Então, Jesus pergunta para Pedro, e ele pergunta para nós também: por que a gente duvida? Por que a gente está duvidando? Por que a gente acha que Jesus não pode fazer? Por que a gente acha que Jesus não pode realizar? Né? Então é muito importante a gente entender isso. E aí logo Jesus subiu para o barco. Agora Jesus entrou no barco onde estavam todos os discípulos, né? É como eu falei, todos eles viram agora a tempestade se acalmada, né? Tanto que eles perguntaram, né? De falar aqui que eles perguntaram uns aos outros, né? Que verdadeiramente tu és o Filho de Deus, né? Eles perceberam que Jesus, ele era sobrenatural, era algo de outra, né? Não era fora de série. Mas somente Pedro, que olha só que coisa interessante, todos viram a tempestade se acalmar, mas só Pedro andou sobre as águas. Querido, todos podem ver o milagre acontecer, todos podem ser testemunhas do milagre, mas só aquele que tem fé sobrenatural em Jesus é que faz parte do milagre. Só quem tem fé sobrenatural em Jesus é que vê acontecer ao vivo e a cores o milagre na sua vida. Ele vê a circunstância se formando e ele começa a andar por cima das águas num nível de milagre, num nível sobrenatural, num nível acima das águas. Então, querido, queira andar por cima da tempestade, queira andar por cima, não queira ficar só no barco lá com medo, assim: ai meu Deus, vai acabar tudo, vamos morrer tudo. Não, querido, anda por cima das águas, começa a andar no nível sobrenatural de fé. Comece a exercitar sua fé, comece a colocar sua fé em ação, porque Deus, ele é poderoso para fazer. Amém, querido?
Tome essa palavra no seu coração, não deixe o inimigo roubar essa palavra em nome de Jesus, viu? E creia que você vai andar por cima das águas, você vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Jesus vai realizar em nome de Jesus, amém? Não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Jesus é o Jesus que acalma a tempestade. O meu Jesus é aquele que realiza a cura, aquele que faz milagres acontecer. Basta apenas uma pessoa cheia de fé para que a coisa aconteça. Então, querido, que essa pessoa de fé seja eu e seja você aí que está do outro lado. Amém? Nós vamos orar, querido. Vamos fazer uma oração, a oração da fé. Se você tiver aí com o seu pedido, coloca aí o seu pedido, o seu recipiente com água, coloca aí uma foto de alguém que você ama, coloca aí uma peça de roupa de alguma pessoa que às vezes está doente, que está enferma, precisa de ser curada. Nós vamos fazer a oração da fé agora. Eu tenho certeza que Deus ele vai operar com milagre, com fé, em nome de Jesus. Na mesma oração nós vamos interceder pelo Brasil, tá bom? Então nós vamos fazer a oração da fé e logo em seguida vamos emendar na oração de intercessão pela nossa nação, tá bom, querido? Coloque aí agora e nós vamos orar em momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, nesta hora, Senhor, nós entramos em oração, Senhor. Ligamos a nossa fé juntamente ao trono do Pai. Senhor, meu Deus, para buscar o milagre, para buscar a resposta dos céus sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, meu Deus, nesta hora, Senhor, nós fazemos a oração da fé, a oração da intercessão, a oração, ó Pai amado, que quebra, Senhor, despedaça, Senhor, todo o grilhão, toda a arma forjada, Senhor, todo o laço, Senhor, que foi mandado, Senhor, que foi feito para destruir o casamento, para destruir a vida conjugal, para destruir a família. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu poder, ó Pai, possa vir sobre essa pessoa agora, sobre esse objeto que ela está aqui, Senhor, colocando diante, Senhor, ó Pai, para ser abençoado. Meu Deus, em nome de Jesus, que a cura venha sobre esta vida agora, Senhor, sobre este ente querido, sobre este parente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai amado, abençoar, Senhor, poderosamente, respondendo a oração, quebrando, Senhor, todo mal, Senhor, essa dor de cabeça, esse mal, Senhor, nas articulações, no sangue, Senhor, meu Deus, a dor na coluna, meu Pai amado, toda infecção, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos pelo poder, no nome de Jesus, ó Pai, que venha a cura, que venha o milagre, que venha a resposta dos céus, ó Pai, sobre a vida dos seus filhos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha o milagre, venha a bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, e nessa hora nós oramos, intercedemos, nessa oração de intercessão, nós também intercedemos pelo nosso país, ó Pai, pela nossa nação, que está, Senhor, acometida, Senhor, por esta praga, Senhor, ó Pai, deste vírus, ó Pai, que tem agido em tantas pessoas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Pai, que todo mal saia, que todo espírito maligno de enfermidade saia, todo vírus, ó Pai amado, saia, Senhor. Nós ministramos agora, nós nos derramamos diante do altar do Senhor, ó Pai, que venha a tua bênção, que venha o milagre, que venha a resposta do céu, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, venha a tua bênção sobre este país, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, querido. Preste muita atenção. Nós vamos encerrar aqui, mas eu quero dar um recado para você. Nesse domingo, o nosso presidente Jair Bolsonaro convocou cada cristão a fazer um jejum em favor do Brasil. Isso é muito importante, querido. Talvez você não concorde com o presidente, talvez você tenha uma posição diferente da do presidente, mas uma coisa que você deve entender é que uma nação que se volta para o Senhor, essa nação, ela é bem-aventurada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós devemos fazer, não pelo presidente, mas porque é o líder de uma nação que está chamando o povo a se voltar para o Senhor, a se humilhar diante de Deus. Então, neste domingo, gostaria que você fizesse
esse jejum e fizesse um momento de oração pelo Brasil, pela nossa nação. Nós vamos ter o nosso culto, nós fazemos o culto pela manhã, né? Então nós vamos ter, então você faça o seu jejum, você pode fazer até o meio-dia, se você, né, às vezes toma remédio, faça o jejum até o horário que você pode fazer. Se você pode fazer até às 6, faça até às 6, mas faça um momento de oração, faça um momento de clamor pelo Brasil, para que Deus venha sarar a nossa nação. Nós sabemos que todas as precauções necessárias, né, para a extinção desse vírus está sendo feita pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde, pelo Estado, pelos municípios. Isso é importante. Porém, como líderes espirituais, nós temos que saber que essa guerra também é travada no reino espiritual. Então, uma vez que fomos chamados, fomos convocados para jejuar pela nossa nação, nós não podemos correr da batalha. Nós temos que fazer a nossa parte, como diz a palavra de Deus, né? É como diz a palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, esse é o tempo que a gente tem para se humilhar, para se derramar diante do Senhor, e tenho certeza que Deus, Ele vai responder. Quando o povo se volta para o Senhor, Deus responde. Então, vamos orar pelo Brasil, vamos jejuar pelo Brasil. Faça esse jejum, jejue pelo Brasil, ore pelo Brasil nesse domingo. Faça um jejum parcial, faça um jejum total, faça o jejum que você sabe fazer. Seja você cristão, seja você qualquer religião que você for, faça um jejum em favor pelo Brasil, porque Deus, Ele vai responder a nossa oração. Amém, queridos? Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua família, proteja você, proteja a sua casa e que você seja abençoado no nome de Jesus. Eu e minha família estamos orando por você, com certeza, e você está nas nossas orações diariamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.